abençoada, te saudamos com fervor, uma fazenda pioneira chamada Madalena, entre serras e rios. Eu fui convidada pela Escola Pequeno Príncipe, né, através da diretora, professora Sonalba, para falar um pouco sobre a emancipação de Catunda. Como parte integrante, né, de todo esse processo, eu gostaria de me dirigir aqui à escola, aos alunos, para deixar registrado um pouco, né, do que a gente lembra, porque são muitos fatos. Mas assim, primeiro foi o desejo do povo de Catunda. Nós éramos um distrito do município de Santa Quitéria, distrito de Catunda, e aí a gente chamava Senador Catunda. E os interesses aqui de Santa Quitéria para Catunda eram sempre os políticos, né? Os interesses políticos nas eleições, os votos, que Catunda sempre decidia aqui as eleições, sempre o candidato que Catunda apoiava expressivamente era o candidato que ganhava em Santa Quitéria. E nós não tínhamos, a gente tinha alguns representantes aqui na Câmara, alguns vereadores, né? Como era o caso do seu Gerardo Abreu, do seu Abel Felício, Joaquim Nau, que foi vereador aqui pelo distrito. Lá mais para trás, o seu Moacir Muniz, que também foi vereador, o seu Chico Jacinto. E assim, eu era comerciante, né? Nosso desejo era, a gente contribuía para o desenvolvimento do nosso distrito de forma assim comercial. Até então ninguém se envolvia em nada de política, a não ser em apoiar, escolher algum dos candidatos lá para votar. Então, assim, dado muito descaso de ser um distrito grande, uma população bem expressiva, as pessoas começaram a sentir que precisavam crescer, precisavam ter autonomia. Nós não tínhamos aqui um posto de saúde, o que tinha fechado. Chegou um momento em que a gente não tinha nada, era tudo muito difícil. Saúde, educação, era um processo difícil, né? Ter que esperar tudo por Santa Quitéria. E aí estava acontecendo no Ceará essa movimentação por emancipação dos municípios. E aí a gente começou, na época o deputado era o Chico Figueiredo, o seu Chico Figueiredo, que para quem não conhece é o pai do Tomás Figueiredo, que é prefeito de Santa Quitéria, e o pai do Alexandre Figueiredo, que depois do pai dele, que era deputado estadual, ficou ele por alguns anos, que foi quem nos deu todo apoio, e que quando o processo de emancipação de Catunda aconteceu, era ele o deputado que representava a gente, né? Que seguiu com a gente em todo o processo que foi preciso fazer de aprovação na Assembleia, até chegar à assinatura da criação do município junto ao governador. Mas foi um processo que iniciou com o Chico Figueiredo, que é como era chamado, né? E aí envolveu muitos catundenses nessa vontade aí, só que para emancipar precisava ter um determinado número de população, precisava ter um determinado número de área territorial, precisava que o município provasse que tinha as condições, né? Número de habitação, infraestrutura, como energia, água, essas coisas. E como a gente era um distrito que estava meio que esperando por muitas coisas ainda acontecer, mas tinha uma população que era, tipo assim, preparada para querer o melhor. E aí se buscou, através dessa movimentação que estava acontecendo no Ceará todinho, criando novos municípios, e aí na época que foi para criar Forquilha, que Forquilha foi criado, nosso processo também caminhou junto com Forquilha. Só que Santa Quitéria, como via em Catunda o potencial, né, político, era um distrito grande, né, e eram contra os grandes fazendeiros de Santa Quitéria, proprietários, né, de terra, os políticos, né. Na época o prefeito era Haroldo Martins, na época desse primeiro movimento, e aí ele se declarou muito contra a isso, a desmembrar a Catunda de Santa Quitéria, porque eles viam assim como sendo um prejuízo para o município, no caso o município de Santa Quitéria. A pessoa tirava um distrito, aí ia diminuir recursos, ia tudo isso, né?
E começou-se a esse processo, né? Muitas reuniões na comunidade, as organizações, o pessoal fazendo reunião para falar disso, desse desejo, né? Começaram a criar esse espírito de autonomia. E até que se deu ao processo de toda a papelada que foi preciso levar, que o Dr. Chico Figueiredo nos ajudava a preparar tudo. E aí a gente teve um plebiscito marcado, que agora na data eu não lembro exatamente, mas acho que foi no ano de 85, por aí, mais ou menos 85. Nós tivemos um plebiscito marcado e já estava tudo definido, a Justiça Eleitoral já tinha distribuído inclusive as urnas para a eleição acontecer num domingo. E numa sexta-feira, no final do expediente do TRE, o prefeito Haroldo Martins conseguiu impetrar um mandato de segurança suspendendo esse plebiscito, né? Então foi uma tentativa frustrada, que não chegou a acontecer. Chegamos no processo e não foi possível. Depois, nesse processo, o Raimundo Martins estava incluído. Raimundo Martins é o distrito de São José do Frade, como todo mundo conhece. Então, nessa delimitação de área territorial da criação do município de Catunda, incluía as terras, né, as propriedades e toda a área territorial que pertencia a Raimundo Martins. E aí era o que eles diziam ser mais contra. Chegou ao próprio prefeito depois que impetrou esse mandato suspendendo, foi publicamente na rádio se falar que não é que era contra a emancipação, mas não podia, era contra da forma como estava, incluindo o Raimundo Martins e tal. E aí tinha o João Bosco Baixo, que era da Rádio Tatá, que era genro dele, depois ficou vindo aqui, tentando fazer reuniões e tentando desmistificar tudo isso, tentando mostrar que poderia ser de uma outra forma. Enfim, chegou-se, o que eles queriam era só ganhar tempo assim para dizer que não eram contra totalmente, mas enfim, foi marcado um outro plebiscito, mas aí um plebiscito que não tinha muita razão de ser para nós, porque mesmo assim a gente tentou, porque esse povo de Catunda é muito lutador, né? Então foi marcado outro plebiscito, só que os votos, Raimundo Martins ia ser ouvido separado, ou seja, nós íamos votar sim, mas toda a população de Catunda que ia votar do município, os votos separados de Raimundo Martins, se lá dessa maioria não, que ia valer era isso. E foi o que aconteceu. Nós tivemos um plebiscito, e aí esse plebiscito, Raimundo Martins, foi uma campanha forte. Muitas pessoas participaram dessa campanha, inclusive o Nírio, muitos comerciantes que estavam, porque esse aí foi um movimento dos comércios, assim, de Catunda, do grupo de comerciantes. E essa campanha foi muito forte lá dentro do São José do Frade, né? Mas aí os proprietários de terra de São José, de São José do Frade, grandes fazendeiros que eram de quitérienses, caíram lá em cima, forçaram, ameaçaram as pessoas, e enfim. O processo aconteceu, mas a gente perdeu, né? Não valeu, não foi o que a gente esperava. E aí a gente começou a ver, isso foi mais ou menos por 87, 86, 7, por aí, se não me engano. E a gente começou a ver que nós não tínhamos força política. O deputado fazia tudo pela gente, mas aqui, quando a coisa acontecia, morria dentro de Santa Quitéria. Por quê? Porque os políticos daqui que nos representavam todos apoiavam o prefeito de Santa Quitéria. Então chegavam até nós não podíamos contar com eles, porque eles eram ligados à vontade, né? Faziam mais do que o prefeito lá queria que fizesse. Então, a gente começou a sentir que precisava de uma representação política daqui com essa finalidade. Que a gente pudesse ter, dentro da política, uma representação na Câmara Municipal de Santa Quitéria que fosse legitimada mesmo por esse movimento pró-emancipação. E aí veio a campanha de 88, campanha política de 88. E aí o candidato era Luciano Lobo, candidato de oposição, e o Enio Mesquita era o candidato da situação, no caso o sucessor do Haroldo Martins. Luciano, a gente foi apoiar o Luciano aqui, Luciano Lobo, agora já falecido, né, em memória,
comprou essa ideia junto com a gente, de ajudar, teve junto, não só ele, como outros quitarienses também. Mas, fomos para a campanha, mas o Luciano não foi vitorioso, né? O Luciano perdeu as eleições, e aí nesse processo, o povo me escolheram para ser a vereadora, né? Que fosse representar a Catunda, e o único objetivo dessa minha candidatura era o movimento para a emancipação, ou seja, ter mais conhecimento, acompanhar de perto a questão de criação da lei do município, correr atrás disso, de fazer uma nova área territorial junto ao IBGE, criar uma nova área territorial para se ter condições atendendo a todos os parâmetros que eram exigidos para a criação dos novos municípios, né? Que existia toda uma... TRE exigia que tivesse tantos habitantes, a Assembleia tinha lá... nessa época a Constituição ainda não era promulgada, né? Não tínhamos ainda a Constituição Federal. Então as leis estaduais tinham toda uma exigência para a criação do município, e uma delas era o número de habitantes. Só o número de habitantes de Catunda em si, a nossa área territorial, não era suficiente para atender a demanda do processo, e também o número de habitantes não correspondia. E assim, o IBGE, os municípios, eles são mapeados por setores. Todo mundo que trabalha no IBGE sabe disso. Então, os setores. O que era que tinha que acontecer? A gente precisava, não tinha mais como botar Jaime Martins, porque já era uma coisa descartada, e a gente precisava ter outra área territorial para compor o novo município, porque só a nossa não era possível. Para conhecimento, no primeiro processo, entrava Jaime Martins e não entrava Entre Montes. Entre Montes não ficava para Catunda, Entre Montes ficava de Santa Quitéria. Já pensou? Entre Montes bem aqui, São José lá era nosso e aqui não era. Porque também o setor do Entre Montes, que na época acho que a gente chamava de setor 11, ele só não completava. Enfim, nós fomos para o processo político de 88, eu me candidatei a vereadora, inclusive nunca pensei, eu era uma comerciante, né? Ninguém nunca pensou nisso, mas foi assim, tipo uma coisa, surgiu, você vai ser a candidata. O próprio Luciano Lobo foi um dos grandes motivadores. Não, Regina, você vai ser a candidata e vai dar certo e vamos lá. E eu tive que entrar nessa, né? Porque eu via também essa necessidade que a gente tinha de ter esse conhecimento. E aí começou a campanha política, né? A vereador. Aqui os candidatos aqui foi eu, Dona Loura, se eu não me engano, seu Joaquim Nau também foi candidata. Mas as duas vereadoras eleitas fui eu e Dona Loura. Ficamos as duas vereadoras. Eu pela oposição e a Dona Loura eleita no partido da situação. E aí começou. Isso, as eleições foram em 88. Já vinha rolando antes a história da documentação, e aí a gente começou o trabalho de modificar a área, né, da nova limitação à área territorial para tentar. E foi aí que a gente começou o trabalho na Câmara Municipal. Eu tive o apoio de toda a bancada que era da oposição, e aí em memória tinha o Zé Maria dos Santos, né, que me ajudou muito. Ele era muito amigo do Chico Figueiredo, do Alexandre, e aí em 88 o Alexandre já era deputado estadual. Na minha eleição, o Alexandre já era o deputado estadual. Veio aqui, ajudou muita gente, era um deputado muito presente com toda essa equipe, com esse mesmo pensamento. E tinha esse compromisso. E aí, quando foi em mais ou menos junho, se eu não me engano, mais ou menos junho de 87, não, 88, foi junho logo? Se eu não me engano, por aí, no primeiro ano. A gente conseguiu o projeto de lei junto ao IBGE, dando nova limitação e área territorial para criar o novo município de Catunda. E aí a gente, nesse processo, foi incluído Entre Montes, e foi incluído, tirando o Jaime Martins, e botava Bom Tempo, porque o interessante é que no outro processo, tinha Jaime Martins, chegava no Bom Tempo, não ficava com a gente,
aí passava por dentro de Santa Quitéria de novo para entrar, né, na Catunda novamente. E nesse novo processo ficou Entre Montes e ficou Bom Tempo e incluiu também o Paraíso, né? E o IBGE preparou todo a minuta da lei e eu levei para a Câmara Municipal, né? Levei para a Câmara Municipal, tive o apoio de todos os vereadores, nenhum foi contra, assim, inclusive o projeto era tramitando de urgência, eu consegui a assinatura de todos eles, embora que muitos dos vereadores lá de Santa Quitéria não tinham conhecimento, assim, de que a lei incluía, de que o novo projeto, a nova delimitação da área do município, incluía a Vila Paraíso, né, no caso o Paraíso. Mas enfim, acho que nem eu sabia direito, porque lá eles não diziam Vila Paraíso, eles diziam o Riacho Santa Maria, que passa dentro do açude ali, daquele açudezinho do Paraíso. E foi assim, isso foi aprovado no dia 9, dia 11, o doutor N, antes eu já tinha conversado, era o N Mesquita, era o prefeito, nós já tínhamos conversado, ele disse que não se recusava a assinar o projeto de lei, ele não foi contra, né, até foi muito acessível. E, tipo, o projeto foi votado no dia 9 e no dia 11 já assinou e logo em seguida a gente deu entrada na Assembleia, que foi lá compor com a documentação que já vinha tramitando lá desde 87, né? E aí foi todo um processo de documento falta isso, falta aquilo, abaixo assinado já tinha ido, aquelas coisas todas. E essa nova área juntou também a população, que ficou entre 8 mil e poucos, que no caso aqui a gente não tinha, mas com o número de habitantes dos outros dois setores, completou o mínimo que precisava. Depois o TRE fez uma consulta se o município tinha estrutura para realmente ter o perfil de uma cidade. E aí eu consegui com o N Mesquita, né, doutor N, que ainda está vivo, e ele emitiu essa declaração dizendo que Catunda atendia as condições de infraestrutura, tinha energia, tinha água, tinha escola, né? E ainda não tinha nem água mesmo assim encanada, mas ele botou assim, principalmente energia, infraestrutura que atendia às exigências. Sou muito grata a ele porque ele não se negou também, esse documento foi muito importante, muito decisivo, né? E entre idas e vindas, e muito acompanhamento, e muito monitoramento do Alexandre, o Nilo mesmo só vivia por lá, faltava documento, voltava, e muita gente, Chico Hermano também, nessa época era muito engajado, que é o marido da Toninha Hermano, né, que foi a primeira presidente da Câmara, e como muitos outros catundenses, né. E quando a gente, enfim, conseguiu a Assembleia votou o projeto de lei, aprovou a nova área territorial de Catunda, né? Esse processo foi para o TRE, foi para o IBGE regulamentou tudo e foi marcado o plebiscito para 7 de setembro, né, de 1990. Esse era o ano de 1990. Ou seja, a eleição foi em 88, aí nós tivemos 89, né? Quer dizer, 90, já menos de 2 anos da eleição, nós já tivemos o plebiscito marcado. Aí 7 de setembro foi aquela alegria, né? A gente teve, assim, foi assim uma coisa, um sonho, era um sonho de muita luta e de muita frustração que estava se realizando, né? E assim, aquele medo que a gente tinha de ainda também ter um processo que impedisse isso, mas graças a Deus, o doutor N nunca tinha sido contra, foi muito acessível e não houve essa história de impetrar mandato mais, né? E o plebiscito aconteceu. O plebiscito aconteceu no dia 7 de setembro de 90 e nesse dia já foi uma comemoração muito grande na praça ali, que hoje é a Praça do Mercado, Fernandinal. Tinha banda, tivemos uma banda que veio até de Fortaleza, nós já tínhamos, assim, o som era tão grande que dava certo. E aí eu quero assim, só deixar registrado que nem todos os catundenses queriam. Ainda teve uma campanha do não, ainda teve gente que vestiu camisa com um não preto. Lembro demais, era camiseta branca com um não preto pintado. E foram 104 não, se eu não me engano. 104 votos não, né?
Mas mesmo assim, tendo essa campanha, a gente sabia que ia ser uma campanha vitoriosa, né? Porque era a vontade da grande maioria. Então nós já estávamos com a festa preparada. Então teve essa comemoração na praça, que a gente chamou a Festa da Emancipação. E é por isso que muita gente estranha. Catunda 90, mas só teve eleição em 92. Então Catunda 30 anos. 30 anos por isso, porque para nós era uma coincidência, a independência do Brasil, foi a nossa independência de Santa Quitéria, e a primeira comemoração foi nessa noite, na noite dessa vitória que a gente teve. E daí ficamos 2 anos sem ter a eleição, mas a vitória era do povo, a emancipação foi nossa, do povo de Catunda, não era política. Então, eram os comerciantes que se juntavam e pagavam a festa e faziam a festa. No ano seguinte teve a festa de novo, contratamos outra banda, teve a festa de comemoração. Daí quando veio as eleições, aí pronto, a tradição continua até hoje. E a emancipação foi em setembro. Em novembro, nós ficamos de setembro a novembro esperando o TRE homologar. Então a homologação o TRE dizendo que existia realmente de fato o novo município de Catunda foi só em novembro. E o governador só assinou a lei criando o município depois que o TRE homologou e mandou, né, para lá, dizendo que existia de fato reconhecia o distrito de Senador Catunda como uma nova unidade administrativa e eleitoral. Aí era uma satisfação, a gente vivia de esperar, a expectativa desde setembro e nada dessa lei. E outros municípios tinha sido criado, foi chamado e foi assinada a lei, a nossa nada. E aí já no finzinho do ano, de 90, no dia 27 de dezembro, na véspera, nós recebemos uma ligação do Alexandre Figueiredo, que era nosso deputado, dizendo que o governador tinha marcado a assinatura da lei para o dia seguinte, que seria o dia 27. E aí a gente partiu, Fortaleza, não deu tempo nem de se arrumar direito. E a gente tivemos a honra, né, de estar presente na hora da assinatura do governador Tasso Gereissati, criando o município de Catunda, né? Inclusive, isso tem até uma nota que saiu no jornal da criação do novo município com esse fato, que está registrado no jornal, se eu não me engano, no jornal O Povo, que o governador, na presença do Alexandre Figueiredo, na hora de assinar a lei criando o município de Catunda, em reconhecimento a toda a luta do Chico Figueiredo, que ele, Tasso Gereissati, conhecia e tinha muita consideração ao Chico Figueiredo, ele pediu a caneta do Chico Figueiredo, que o Alexandre disse para ele que tinha ficado com a caneta do pai dele, e ele disse na hora, e eu ouvi da boca do governador ele dizer: Alexandre, eu quero ter a honra de assinar a lei do novo município com a caneta do seu pai. O Alexandre tirou do bolso, entregou ao governador e ele assinou. O projeto de lei está assinado com a caneta que era do deputado Chico Figueiredo. Isso é um fato para nós muito importante, de reconhecimento, né? Que é sempre bom a gente reconhecer aqueles que são com a gente. E aí, 27 de dezembro ficou o dia oficial, mas na cabeça dos catundenses o dia da emancipação é 7, né? 7 de setembro. Ficou marcado. Mas o dia oficial é 27 de dezembro, né? E aí todo mundo sabíamos que em 92 nós íamos ter eleição. E a primeira parte de todo esse processo termina aí no dia 27 de dezembro, que foi, a gente já sabia, agora sim, somos emancipados. Como vai ser daqui para frente, ninguém sabe, mas a gente sabe que não vamos mais votar em ninguém de Santa Quitéria. E assim, os sonhos, a vontade dessa autonomia, né, desse desenvolvimento, porque para a gente tinha certeza que ia ser muito melhor do que ser distrito, né? E foi isso. A primeira etapa de toda a luta termina aí nesse histórico aí, que tem muita coisa, foram muitas coisas vivenciadas aí, mas acho que os destaques importantes estão aí, nisso que eu relatei agora. Eu quero agradecer, né, a oportunidade da escola, pelo convite, né, que a Escola Pequeno Príncipe está me proporcionando essa oportunidade de estar contando essa história, né? E é muito bom quando a gente vive a história, porque essa foi uma história vivenciada, né? E assim, lembrada nesses momentos assim, a gente se remota à época
e a todos os detalhes e os momentos, as emoções que foram vividas, né? E assim, fico muito feliz de poder estar contribuindo e ainda estar assim, né? Com saúde, graças a Deus, com a memória boa ainda. Muita coisa se perde aí, com certeza nem tudo a gente lembra, mas detalhes assim. Mas eu acho que o principal vem assim com muita emoção, porque foi um processo que a gente viveu assim, que foi uma alegria muito grande. Só sabe disso, isso talvez só valorize mais, quem vivenciou os tempos de Santa Quitéria, os tempos de Catunda Distrito, né? Então, esse povo que até hoje ainda fala da emancipação com muita garra e com muita alegria, é porque vivenciaram os tempos difíceis de Santa Quitéria, né? A gente sabia como é que eram os tempos de distrito, que não eram fáceis, né? E chegar à emancipação, a gente não queria nem saber que dificuldade ia vir depois, a gente só achava que ia ser muito bom. E graças a Deus, eu acho que nenhum munícipe se arrependeu de ter lutado por isso, né? De ter votado, dado esse sim para Catunda, porque foi um sim para Catunda, e eu assim tenho muita honra e muita satisfação, uma alegria muito grande de ter sido essa vereadora, do povo ter me escolhido como ter sido na visão deles, eu seria essa pessoa que levaria essa bandeira, né, da emancipação, e eu, graças a Deus, honrei com isso. Foram muitas coisas que a gente batalhou como vereadora, mas eu acho que foi um papel, assim, uma missão que eu acho que missão dada, missão cumprida, né, e no tempo certo, no tempo recorde, né, e é muito bom a gente poder estar contando isso nos 30 anos depois, né, acho também que é um ato louvável, assim, da escola, tá querendo reviver isso e contar essa história aos que estão agora, aos que nem sonhavam que isso, como era que tudo isso aconteceu, né? Então eu acho que você preservar uma memória assim, você contar essa história e preservar, é fazer com que as crianças de hoje, que são o futuro da nossa cidade, elas tenha esse espírito, né, patriota, desenvolva esse espírito patriota, esse espírito municipalista, de querer bem seu município, né, de gostar, já gosta de viver aqui, mas querer sempre um município melhor para viver, ter vontade de que aqui seja realmente um lugar, além de ser um lugar bom de viver, que a gente sabe que Catunda, a gente ama Catunda, é um lugar que a gente gosta muito de viver aqui, ninguém que está aqui quer ir embora, e quem vai embora fica com saudade, quer voltar, mas que a gente também possa querer, cada dia, que ele seja um município melhor para os nossos, né? Nossos netos, nossos bisnetos, para os que virão, para as crianças que são hoje. Eu sempre dizia assim, nós estamos fazendo isso aqui hoje, mas a gente está fazendo para os que virão. Os próximos governantes serão daqui, né? Aqui Catunda tem um potencial para muita coisa. Então eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com parte dessa história, né? A gente, assim, é um orgulho muito grande, uma honra da gente fazer parte dessa história, de ter vivenciado essa história principalmente. E eu só quero, assim, parabenizar a Catunda pelos 30 anos, parabenizar todos nós catundenses, estamos de parabéns, porque valeu a pena. Eu acho que quem deu esse sim até hoje não se arrependeu. Tenho certeza que os não também se arrependeram muito, porque viram o progresso, né? Viram o desenvolvimento da sua cidade. Tanto é que alguns que votaram não até resolveram ser representantes, né? Também voltaram atrás nos pensamentos e fizeram também ótimo trabalho aqui pela Catunda. E é isso. Parabenizar vocês, né? Jovens catundenses, né? Que é o futuro da nossa Catunda. E agradecer a professora Sonalba, que é uma catundense, que tem, assim, preserva muito, né, a história de Catunda, é uma historiadora. Tenho certeza que, eu não sei se ela ama do meu tanto, né, porque o amor que eu tenho por Catunda é um amor grande demais. Eu só concordo que alguém tenha igual, mas que eu acho que não tem. E é isso, gente. Muito obrigada. Grande abraço e parabéns, Catunda. Parabéns para todos nós.